Hello, people! E aí, beleza? Professor Tiago na área. E hoje a gente vai falar sobre separação de misturas. É uma matéria tranquila, não tem bastante informação, então a gente tem que prestar bastante atenção nos detalhes. Não esquece aquele ritual padrão, vamos pegar nosso caderninho, preparar nossos resumos, vamos fazer nossos mapinhas mentais, porque isso vai facilitar no nosso processo de cognição, nosso processo de retenção da informação, beleza? Então vamos lá. Então, povo lindo, antes de a gente falar propriamente dito sobre separação de misturas, a gente precisa relembrar alguns conceitos importantes, beleza? Então vamos lá. A gente precisa lembrar o que são misturas, porque a gente vai falar sobre separação de misturas. Então, primeiro, nós temos as misturas homogêneas. Homo vem de igual. Então, nas misturas homogêneas, como por exemplo, álcool e água, olha essa imagem aqui, ó. Se eu não falar para vocês que aqui tem álcool e água, não tem como separar, não tem como você observar. É visualmente impossível de notar a diferença. Então, como é que a gente escreve isso de maneira um pouco mais didática? Numa mistura homogênea, nós temos apenas uma fase. E isso é a principal característica de uma mistura homogênea. Importante, isso não tem nada a ver com o número de componentes que formam essa mistura. Neste caso, nós temos dois componentes, o álcool e a água, mas só temos uma fase, porque a gente não consegue identificar aqui o álcool e a água, beleza? Ficou claro, né? Na mistura heterogênea, a gente tem bem claro, a gente tem bem definido aqui, ó, uma, duas fases. Importante também, a mistura heterogênea, ela pode ter mais de duas fases. O importante é que a gente consegue identificar todas essas fases, beleza? Mais uma vez, aqui só estão determinados os números de componentes. Temos a água e o óleo. O óleo, ele é uma substância apolar, significa que ele não reage com a água. E é por isso que fica bem claro, bem nítido aqui, ó, na nossa mistura, a presença do óleo e a presença da água, beleza? Então, definidos o que são misturas homogêneas e heterogêneas, vamos ver como é que a gente faz para separar as misturas heterogêneas primeiro. Depois a gente vai ver como ocorre a separação das misturas homogêneas. Vamos lá, povo lindo. Separação de misturas heterogêneas. Vamos começar com a catação, que é uma bem tranquila. Nessa imagem, a gente observa um indivíduo, né, uma pessoa catando feijão. Porque, galerinha, a catação é assim mesmo, é uma técnica empregada quando você tem estruturas muito grandes, muito bem definidas, e aí você consegue separar aquilo que você quer daquilo que você não quer, catando literalmente. Exemplos clássicos: catação de feijão e de café. Ali quando antigamente, né? Hoje nem tanto mais, mas antigamente você tinha lá junto com um saco de feijão, às vezes vinha uma pedrinha, às vezes vinha algumas coisas que obviamente a gente não queria. Então a gente usava a técnica bem simples que é catando. Quando sua mãe falava: vamos catar feijão, o que você está fazendo, na verdade, é uma separação de mistura heterogênea. Você está separando os grãozinhos de feijão das pedrinhas, beleza? A outra também bem simples é a peneiração. Você vai usar uma estrutura, você vai usar uma peneira, e aí, se você pegar lá a peneira na sua casa, você vai ver que ela tem várias medidas. Então, na peneiração, você também consegue fazer uma separação, até mesmo usando o tamanho da peneira. Ou seja, o tamanho da peneira determina o que vai passar no processo. Uma bem clássica também é a peneiração de areia. Quando a gente vai pegar assim numa construção, você precisa que aquela areia esteja bem limpinha, que não tenha pedras, não tenha outras estruturas que não seja areia. Então o que a gente faz? A gente pega uma peneira com a granulação bem fininha, que aí só vai passar areia e vai reter as partículas indesejadas, beleza? Catação e peneiração são bem simples de visualizar, são bem tranquilas de entender. Belezinha? Vamos lá. Ventilação. A ventilação é uma técnica que eu uso para separar material mais leve, ó, por meio de correntes de ar. Então, é uma técnica, por exemplo, usada para separar a casca de arroz.
Então, olha, essa aqui é uma imagem clássica também, ó, galera. Aonde o sujeito faz o quê? Ele joga o arroz para cima e a casca do arroz, que é bem mais leve, o próprio vento leva. Claro, é uma técnica bastante rudimentar. Nas grandes fábricas não se usa isso, mas é uma técnica ainda muito usada no cultivo de subsistência, que é quando a gente planta para o abastecimento próprio. E é uma técnica bastante simples e fácil de ser empregada, uma vez que a gente só precisa jogar o arroz para cima, o próprio vento, a própria brisa. A gente não está falando aqui, galera, de um vento muito forte. Uma simples brisa é suficiente para levar as casquinhas do arroz e aí fazer a nossa separação, beleza? A separação magnética é uma separação que eu vou utilizar um ímã, aqui ó, eu utilizo um ímã para separar os metais de outras partículas. E aí eu posso, a brincadeira, vamos achar uma agulha no palheiro. Para eu achar uma agulha no palheiro, é só usar um ímã. Pegou a ideia? Mas essa técnica também é utilizada em outros locais. Aqui, por exemplo, eu tenho um ímã muito forte que eu estou utilizando para pegar esse metal, pegar aqui o metalzinho e separar, por exemplo, de terra, de areia, de barro. Nesse caso, eu estou usando a separação magnética em escala industrial, porque eu só quero o metal, provavelmente para reciclagem, e eu estou separando aqui, olha, observa, da areia, do barro, beleza? Então, apesar de a gente levar na brincadeira, achar uma agulha no palheiro, mas é uma técnica muito utilizada quando eu quero separar metal de algumas partículas, beleza? Metal de barro, metal de areia, nesse sentido que a separação magnética é utilizada. Relembrando, eu vou usar o ímã para separar de outros metais que não sejam atraídos por esse ímã. Então, eu estou separando o metal, o ferro, da areia, estou separando o metal do barro, beleza? Bem tranquilo também. Vamos para a próxima. Dissolução fracionada. Então, galera, agora é um método um pouco mais técnico. E o que é a dissolução fracionada? Eu vou usar para separar dois ou mais sólidos quando apenas um dos componentes dissolve em algum solvente. Lembra, o solvente é a minha parte líquida. A gente pode lembrar do solvente mais clássico de todos, como a água. E esse sólido a gente pode entender como o meu soluto, beleza? Então, como que se dá isso? Vamos imaginar, por exemplo, sal e areia. E olha o detalhezinho, este sal está dissolvido em água. Como que eu vou separar esse sal da areia? Imagina, a gente foi lá, pegou água da praia. Como que eu vou separar esse sal da água da praia da areia que veio junto? Eu vou usar a minha dissolução fracionada. De que forma, Tiagão? Eu coloco toda essa minha mistura num recipiente, beleza? E aí eu vou esperar a sedimentação. O que é a sedimentação? Eu vou esperar essa areia acumular no fundo. Aqui eu vou ter a minha mistura apenas, água com açúcar, no caso da minha imagem. E vou pegar aqui só minha água com açúcar aqui, ó, e ela está separada, viu? Eu também posso usar uma técnica chamada sifonação. O que é isso? Eu pego uma espécie de tubo, a areia está aqui no fundo, ó. A minha areia está no fundo. Só ficou aqui em cima a água com açúcar dissolvida. Com esse meu tubo chamado de sifão, eu vou coletar apenas a água, beleza? Então, qual o detalhe da dissolução fracionada? Eu vou separar um ou mais sólidos de um componente que é capaz de dissolver em água, dissolver em um solvente. Exemplos: sal, lembrando, dissolvido em água e areia, ou sal dissolvido em água do óleo, beleza? Decantação. Galera, decantação é muito simples. Por quê? Porque neste caso, a mistura ela é deixada em repouso. Então, eu vou deixar minha mistura aqui, ó, quietinha, paradinha. E aí, o sedimento, ele decanta. Aqui, ó. Aqui está o meu sedimento todo no fundo e ele decanta. Esta técnica é usada, inclusive, nas estações de tratamento de água. Lá existem tanques imensos,
aonde a água fica parada e o meu sedimento aqui, ó, sedimento vai para o fundo. E aí, quando esse sedimento vai para o fundo, eu consigo separar a minha água do sedimento. Esse sedimento, ele tem uma densidade maior. E, Tiagão, o que é densidade? Galerinha, densidade é uma relação entre a massa e o volume. Então, quanto maior a massa, maior vai ser a minha densidade. Por isso que eu consigo separar a água desse sedimento, porque ele é mais denso. Nessa imagenzinha aqui, ao lado, eu tenho uma estrutura chamada funil de bromo, que é a mesma coisa. Eu deixo aqui a minha substância mais densa decantar, aqui, ó, olha o decantamento aqui no fundo. E aí, observa que eu tenho algumas válvulas que eu vou abrindo e eu vou separando o que é mais denso do que é menos denso. O que tem menor densidade, aqui ó, menor densidade, acumula em cima, ó, menor densidade. E lembra, densidade é uma relação entre massa e volume. Tiagão, eu posso dizer que densidade é igual a peso? Não, galera, não pode. Densidade não tem nada a ver com peso, ó. Densidade é diferente de peso. A densidade é uma relação que envolve a massa com o volume, certo? Por que a madeira boia na água? É porque a madeira é mais leve? Não, é porque ela tem menor densidade, beleza? Tranquilo? Decantação, eu deixo a minha mistura paradinha e o que tem maior densidade vai para o fundo. Se o que eu quero está no fundo, então eu uso o meu funil de bromo, que ó, não esquece, meu funilzinho de bromo, e aí eu consigo separar o que tem maior densidade do que tem menor densidade. Se o que eu quero é o que tem menor densidade, então eu espero ali a sedimentação, né, a minha decantação, e aí eu vou retirar o meu líquido, beleza? Tranquilo, né? Então, vamos seguir. Filtração. Galera, a filtração é um processo que eu posso usar para separar sólidos de líquidos ou sólido de gasoso. Caramba, Tiagão, como que eu vou separar um sólido de um gasoso? Calma aí. Como que se dá a filtração? Eu vou pegar a minha mistura e vou passar por um meio filtrante. Galera, esse meio filtrante a gente pode pensar até mesmo naquele filtro de papel usado para fazer café. E nesse caso, veja, quando eu estou fazendo café, eu estou separando um líquido de um sólido. Então eu já consegui imaginar uma das etapas. O funil vai concentrar a minha mistura e a fração sólida fica retida no meio filtrante. O meu meio filtrante, ó, é o meu filtro. Vou puxar uma setinha aqui, ó. É o meu filtro. Beleza? Pensa, filtro de papel para fazer café. Beleza. É bem simples assim. A fração líquida ou a fração mais grossa fica retida nesse filtro. E aí, detalhe, o que eu quero filtrar também vai influenciar no tipo de filtro que eu estou usando. Lembra lá da peneiração, que a gente consegue determinar ali o tamanho da nossa peneira? Eu consigo fazer a mesma coisa com o filtro. Já que a gente está pegando a ideia ali de fazer café, a gente tem que pensar num filtro bem fininho. Por quê? Porque ele não pode deixar reter o pó de café, que já é bem fino. Entenderam? Então, a ideia do filtro e da peneira, nesse caso, é a mesma. A grossura da peneira e a grossura do filtro vai determinar o que eu quero separar, beleza? Então, olha só a nossa imagenzinha aqui. Eu tenho o meu filtro, a substância que eu quero separar, eu coloco essa substância no filtro, a parte mais grossa, o meu que a gente vai chamar de resíduo, fica no filtro e aqui eu tenho o meu líquido filtrado. Pensa sempre na ideia de fazer café. E aí, galera, você está se perguntando, ué, Tiagão, e aqui o meu sólido e gasoso? Como que eu vou separar isso? Galera, olha isso aqui, ó. Aspirador de pó. Ah, você não contava com essa, né? O aspirador de pó, galera, trabalha por técnica de filtração. Eu vou usar um filtro onde eu vou reter o meu sólido, e esse sólido aqui vai ser o quê? A minha sujeira. E o ar vai passar. Então,
veja, a ideia do aspirador de pó é separar as partículas sólidas, a sujeira, do meu ar, a partícula gasosa. A ideia é purificar o ar? Claro que não, né, galera? Pô, realiza, né? A ideia é reter a sujeira e deixar o ar passar, mas é através de um filtro. Se você tiver na sua casa aí um aspirador de pó, retira lá a parte de cima, né, a cabeça do aspirador, que você vai ver o filtro ali e você vai ver toda a sujeira retida ali. Inclusive, amores e amoras, tem que limpar esse filtro, tá bom? Porque senão ele para de funcionar direito, ele não retém mais a sujeira, ele não retém mais o meu sólido. Alguns aspiradores de pó funcionam inclusive como no caso da cafeteira. Eu tenho que jogar aquele filtro fora, porque senão ele não consegue mais fazer a filtração de maneira correta. Belezinha? Ficou claro agora? Então vamos ver a próxima. A centrifugação é muito utilizada em laboratórios. Uma bem fácil de a gente visualizar é ali no preparo das amostras de sangue. Então quando você vai lá e coleta o seu sangue, você vai colocar num tubinho. Só que veja, o sangue ele é composto de plasma, que é líquido. Ele tem as partes das células, que é sólido. Então o que eu preciso fazer? Se eu quero analisar só o seu plasma, como que eu separo o plasma das células? Tá aqui tua resposta. Centrifugação. Então vamos lá. O que é a centrifugação? É a separação de misturas utilizando a aceleração para decantar. A gente já viu lá atrás o processo de decantação. Ah, Tiagão, então pegando a ideia do sangue, eu posso usar decantação? Poder pode, só que vai demorar mais. E eu preciso que seja um processo mais rápido. Então, como que eu acelero esse processo? Centrifugação. A centrifugação é uma forma de eu acelerar a decantação. Lembre-se, decantação também chamado de sedimentação. É quando a parte sólida da minha mistura se acumula no fundo. Olha aqui, ó. Olha essa imagenzinha aqui mostrando esse processo de decantação. A centrífuga acelera isso. Ela vai girar muito rápido e aí a parte mais densa, que a gente já sabe que não é a mais pesada, não se esqueça disso, se acumula no fundo e a parte menos densa, a parte, no caso do sangue, o plasma, fica na superfície, beleza? A centrifugação eu posso usar para separar sólidos de líquidos. Joinha? Centrifugação. Eu acelero o processo de decantação. Utilizado para quê? Para separar sólidos de líquidos. Exemplo, o sangue usado em laboratório, certo? O plasma. Aqui a gente pode entender como plasma, que é a parte líquida do meu sangue, fica na superfície, e o sólido, que é a parte mais densa. Lembre-se, o sólido é a parte mais densa, se acumula no fundo. Joinha? Centrifugação também bem simples. Onde que eu posso usar centrifugação? Laboratórios. Beleza? Tranquilo, né? Flotação. Lindinhos, flotação lembra de, flutuação. É diferente de floculação. Flotação, vou puxar uma setinha para cá. Flotação é diferente de floculação. Floculação forma flocos. Flotação é a mesma coisa que flutuação. Então, isso tem que ficar bem claro. Flotação, flutuação. Floculação, formação de flocos. A gente vai ver floculação depois. Então, vamos lá. Para que eu uso a flotação? A flotação, eu vou usar um líquido de densidade intermediária para separar sólidos de densidades diferentes. Então, olha só. Olha aqui minha misturinha e eu tenho serragem e areia. Serragem é pó de madeira, beleza? É um pozinho produzido ali quando eu serro a madeira. E areia, pô, galera, areia você sabe, né? Então, beleza. Coloquei água, misturei ali e tal. Olha aqui, como que eu vou interpretar isso aqui? A serragem tem uma densidade
menor que a densidade da areia. Então, a densidade da areia é maior. Beleza? A densidade da areia sendo maior, coloca ela no fundo. A densidade da serragem sendo menor, coloca ela em cima. E aqui eu tenho o meu líquido de densidade intermediária separando as duas misturas. Beleza? Se eu quero a areia, está aqui no fundo, eu consigo retirar. Se eu quero a serragem, ela está em cima, eu também consigo retirar. Detalhe, eu também posso usar ar para fazer esse processo. Eu vou utilizar o ar. Esse ar, ele vai se misturar às partículas sólidas, colocando ela aqui na superfície para eu conseguir fazer a retirada. Tiagão, aonde eu uso isso? Aonde eu vou usar uma flotação à base de ar? Galera, estação de tratamento de água. Eu vou aerar ali a sujeira e eu vou formar aquela espuma na superfície para eu conseguir fazer a retirada. Então, eu posso usar na flotação tanto um líquido de densidade intermediária, como eu posso usar também o ar para fazer essa separação, beleza? No caso, a utilização do ar é mais comum em estações de tratamento de água, belezinha? O que a gente tem que reter daqui, ó? Tá aqui, ó, IPC. Importante pra caramba. Flotação é diferente de floculação. Flotação, lembra? Flutuação. Floculação, ó, formação de flocos. Belezinha? GG, joinha, joinha? Então, vamos seguir. Aqui, galera, a gente vai ver algumas etapas onde a gente pode aplicar as técnicas de separação de mistura no nosso dia a dia. Aonde a gente vê muito isso? Nas estações de tratamento de água. Então, olha só, a primeira etapa é a coleta da água, a coleta da água que vai ser tratada. A primeira parte, olha só, é a floculação. Lembra? Eu vou formar flocos. Para isso, eu uso uma substância chamada sulfato de alumínio. O sulfato de alumínio era muito utilizado para tratar piscinas também. Por quê? Ele vai aderir à parte sólida que está ali na água e aí ele vai ficar mais denso. Quando ele fica mais denso, olha para cá, ó, ele decanta. Então aqui, ó, temos aqui a primeira técnica que a gente viu utilizada no tratamento de água, decantação. Ah, Tiagão, por que a gente não pode usar centrifugação? Galera, a gente está falando de tanques de água gigantescos, eu não tenho como centrifugar. Não pode confundir centrifugação com bater. Se eu pegar uma batedeira e colocar ali, eu não estou centrifugando, eu estou batendo aquela água, beleza? Então eu tenho que usar a decantação, que é a técnica que vai reter toda essa partícula no fundo. Depois eu vou usar a filtração, mais uma técnica que a gente viu. Só que nesse caso, galerinha, eu vou usar areia e outros componentes para reter as partículas mais sólidas e deixar a água passar, nesse caso já limpinha. Aqui é uma técnica específica do tratamento de água, que é a cloração. Eu vou colocar o cloro e vou colocar também flúor, que são minerais muito importantes para o nosso organismo. E aí a nossa aguinha já tratada segue para todas as casas. Por que eu coloquei essa imagem aqui, lindinhos? Para a gente ver na prática duas técnicas de separação de misturas, a decantação e a filtração. A filtração, no caso aqui, ó, a filtração, no caso das estações de tratamento de água, não é feita com filtro de papel, como o Tiagão falou para vocês. Nesse caso, eu vou usar areia, vou usar cascalho, carvão ativado. Por quê? Porque são substâncias, são materiais que estão ali não só para filtrar a água, mas para reter micro-organismos, reter impurezas que não podem aparecer na água tratada, que a gente não pode consumir. Beleza? Então é isso, lindinhos. A gente viu hoje separação de misturas heterogêneas. Nossa próxima aula vai ser separação de misturas homogêneas. Não esquece, faz os resumos, tenta fazer os esqueminhas, não precisa ficar perfeito. Pega essa aula, faz a revisão, dá o print nas imagens. Lembre-se, é muito importante a gente associar a imagem ao texto, associar a imagem à resolução de exercícios, beleza? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima. Fui!